Professor, bom dia, boa tarde já, né? Foi criada uma narrativa de que o Putin acordou um dia, o Putin é louco, acordou e resolveu invadir a Ucrânia, né? Quando a gente sabe que tem um contexto histórico, tem interesses econômicos, geopolíticos envolvidos. E pouco se fala, principalmente na imprensa ocidental, do papel dos Estados Unidos nessa guerra, né? O senhor não acha que os Estados Unidos também têm a sua parcela de culpa, na medida em que evitou qualquer tipo de acordo diplomático, não buscou um acordo diplomático, insistiu muito com a questão da OTAN, da entrada da Ucrânia na OTAN, por mais que a Rússia sempre disse que seria cruzar uma linha vermelha, então havia uma previsibilidade nesse conflito. A Ucrânia, por sua vez, não respeitou os acordos de Minsk na região do Donbass. Não tem mais espuma aí para a gente explorar? Tem sim. E se você pensar, vamos fazer a seguinte análise. Se um dia o México decidisse fazer uma aliança militar com a China ou com a Rússia, quanto tempo você acha que isso duraria? Nem acho que um segundo. Então, e aí você vai falar, não, mas isso é uma área de influência regional, esse tipo de coisa. É um conceito antigo, mas historicamente é como a gente tem observado sempre essa situação. Então, a postura norte-americana depois da Guerra Fria, é claro, os Estados Unidos ganharam a guerra contra a Rússia, contra a União Soviética, inclusive levou ao colapso da União Soviética numa ocasião, mas mais ou menos se havia estabelecido num acordo de cavalheiros que aquela região ali, de alguma forma, permaneceria sob a influência da Rússia, o que é normal neste jogo de poder global. Se a pessoa critica esse tipo de coisa, é que ela não está acostumada a viver no mundo como se desenhou nos últimos 360 anos, desde o Acordo de Westfália, né? Porque a ideia é você estar próximo, né, de uma aliança nesse processo todo para você se fortalecer. Então, existem áreas de influência. Existem áreas de influência e querer negar isso seria negar o sol com a peneira. Assim como, por exemplo, o Uruguai vive dentro dessa área de influência do Brasil. O Paraguai vive dentro dessa área de influência do Brasil. Então, nós não podemos querer tapar o sol com a peneira nessa situação. E o caso dos Estados Unidos é que eles acharam ali que poderiam avançar dentro do território que era de área de influência da área de influência russa. Então, esse foi o grande problema. E não houve reversão nesse processo. E é claro que se nós pensarmos, obviamente que muita gente vai alegar, não, mas o Putin quer ser imperialista, o Putin tem toda essa história. É só conhecer um pouco da história da Rússia também, que entender que um país como a Rússia não ficou daquele tamanho, não é, se não tivesse tido este tipo de postura ao longo da sua história. E a Rússia sempre teve este perfil imperial, este perfil de uma liderança muito autocrática, e foi assim que o território foi se consolidando, e foi assim que a história russa foi se desenvolvendo. E muita gente é crítica do Putin, mas se esquece que, ao fim da Guerra Fria, quando você tem a ascensão de Boris Yeltsin ao poder, o país cai num clima generalizado de corrupção e de desorganização que, quando Putin surge, ele é um milagre para o país e consegue acertar e colocar muita coisa nos eixos. E faz com que a economia retome o seu processo de crescimento, tudo isso. Claro, a Rússia tem vários problemas, porque é um país muito grande, 145 milhões de pessoas, então enfrenta todos esses problemas. Mas existe uma dinâmica interna que reconhece nele a liderança autocrática necessária para colocar o país nos eixos. E é por essa razão que, por incrível que pareça, mesmo hoje em dia com toda essa situação, uma grande parte da opinião pública, embora muita gente vá descreditar os instrumentos de pesquisa que existem na Rússia, mas uma grande parte da opinião pública na Rússia é favorável à ação do Putin. Então, e com isso ele consegue consolidar ainda mais a crítica aos Estados Unidos. Porque pensa assim, né, Gani? Terminou a guerra, a Ucrânia ganhou. Qual é o resultado? Então a gente precisa fazer uma troca de regime na Rússia. Vamos tirar o Putin. O que vai acontecer com a Rússia? Vamos fragmentar. Isso é uma ideia que o Ocidente tem, né? Vamos fragmentar a Rússia em vários estados? Ótima ideia, né? Divida
Dividir e conquistar. É uma técnica que você vê aplicada pelos britânicos há anos. Foi feito isso na África, em um monte de lugares. Você divide para conquistar. Foi a mesma técnica que utilizaram na Índia. Qual é o problema? Bem, o problema é que se você dividir e conquistar, muitos desses países vão ter acesso a armamentos nucleares. Qual é a garantia que eu tenho que você não vai ter ascensão de lideranças piores que a atual? Então, o que a gente fala é melhor, é ser melhor um mal conhecido ou um mal desconhecido.